Opa, bom, a história começa em um grande abismo onde se encontra uma misteriosa floresta com a árvore no centro. Essa árvore é, na verdade, Yuziu, que acabou de reencarnar e se perguntava que lugar era aquele. Ele imagina que está no meio de um estranho sonho, pois está sobrecarregado com o trabalho e tenta voltar a dormir. Mas por mais que tente, ele não consegue acordar. E percebe que tinha se tornado uma árvore após morrer engasgado enquanto bebia água. Geralmente as encarnações fazem você se tornar um cara foda e conquistar o seu harém. Mas Yuziu sequer tinha braço. Após aceitar que essa era a sua realidade, ele se dá conta de estar enxergando completamente, mas árvores normalmente não tinham olhos. Pelo menos eu acho. Além disso, ele tinha cerca de 50 galhos, mas conseguia mover apenas um. Todos seus sentidos estavam aguçados, e Yuziu estava com medo de alguém ou algum bicho vir e arrancar ele fora. Então ele precisava bolar um plano. Mas seu raciocínio é atrapalhado por duas abelhas, e rapidamente ele usa seu galho para acertar elas, metendo um double kill. Aparece então a janela dizendo que ele havia ganhado 0.2 pontos de evolução. Possuía algumas habilidades. Todos os dias ele ganharia 0.1 pontos de evolução e a cada kill ele ganhava pontos de acordo com o nível do oponente. Outra janela aparece perguntando se ele gostaria de usar seus pontos de evolução para fortalecer os seus galhos. Yuziu hesita de início, mas no fim acaba usando todos os seus pontos. Com isso, agora ele consegue movimentar mais 2 novos galhos. De repente, ele nota que em sua frente estava a colmeia de abelhas, e para ele conseguir sobreviver, ele precisava continuar evoluindo. Então, ataca com tudo as bichinhas. A cena muda e nós vemos que passaram um mês. Nosso protagonista agora já consegue controlar todos os seus galhos. E além disso, ele também tem uma nova habilidade chamada Tornado Perfurador. Uma arma tão poderosa que apenas com o vento gerado, ela consegue causar um enorme estrago em uma rocha. Ele testa sua nova arma em um pobre bichinho que está se aproximando e o acerta um golpe mortal. Yuziu também tem um crescimento mais rápido que as outras árvores, pois suas raízes estão constantemente absorvendo a energia do solo. Além disso, ao contrário dos humanos, ele pode ter uma vida longa. Não fica doente ou se sente cansado. E quanto mais pontos ele ganha, mais forte fica. Até o dia que ele se tornará a árvore do mundo. Enquanto pensava que sua vida estava tranquila, já que não precisava estudar nem trabalhar, um sorriso se espalhou em seu rosto, mas sua alegria durou pouco. Há alguns dias ele tinha notado 8 minúsculos filhotes de falcão peregrino, aninhando-se em cima dele, causando-lhe diversos problemas. Embora fossem pequenos, ele sabia que se transformariam em aves de rapina ferozes e velozes, capazes de abater suas presas com facilidade. Se ele pudesse domá-los, eles seriam um recurso valioso para a sobrevivência, já que neste mundo estava cheio de perigos. De lobos de vento vorazes, enxames de formigas gigantes, uma rainha-aranha imponente, um gorila colossal que usava árvores como alimento e uma cobra com a cabeça muito braba de machado. Todos os dias era uma batalha pela sobrevivência. Ele sabia que tinha que ficar mais forte para sobreviver, começando por pegar uma lebre e ganhar pontos de evolução. Com esses pontos, ele poderia fortalecer os seus galhos e usar a carne da lebre para alimentar os pássaros famintos. Mas ele precisava ir mais longe. Ele tinha que fortalecer as suas raízes, mesmo que isso significasse perder um ponto de evolução para cada uma, com o pensamento de que com isso ele poderia se tornar uma árvore ambulante. Assim que ele começou a fortalecer a sua raiz, uma onda repentina de dor surgiu em seu corpo. Era insuportável, parecia que alguém estava furando seu corpo com uma furadeira. No entanto, essa dor tinha um lado positivo. Uma raiz grossa e resistente saía debaixo da terra, que ele conseguia controlar tranquilamente. E segundo ele, parecia uma cobra pitão. E agora, tanto os galhos quanto as raízes podiam mover-se livremente. Ele pensava que já poderia sair andando, mas quando tentou mover o tronco, novamente uma dor bizarra o atinge, e era uma dor pior do que a de antes. Com isso, ele decide que ainda não era o momento de sair, e esconde a sua raiz, que agora era a sua arma mais poderosa. De repente, ele ouve um barulho vindo dos arbustos. Yuziu ativa seu modo de batalha, e após a investigação, ele encontrou uma raposa ferida, que apesar de ter muitos danos, ainda estava viva. Ele poderia ganhar alguns pontos de evolução matando a raposa, mas os pássaros não poderiam comer, pois ela estava envenenada. Mas então seu sistema o avisou de que o líquido de seu galho tinha propriedades curativas incríveis, podendo desintoxicar para sangramento e restaurar a energia. Mas usá-lo faria com que ele perdesse o controle do galho e ele voltaria a seu estado normal. Apesar disso, ele usou o líquido para desintoxicar a raposa ferida, antes de matá-la para ganhar pontos de evolução e usar a carne dela para alimentar seus pássaros. Depois de que a raposa lentamente se levantou da cura, ele imediatamente parte para atacá-la. Mas ao ver aquela fofa raposa se aproximando e esfregando-se nele, Yuziu desiste. Ele não conseguia atacar aquele puro e fofo animal. Embora seu galho estivesse gasto, ele acariciou sua pelagem macia. De repente, seu corpo começa a brilhar muito. Outra janela aparece dizendo que a raposa agora estava evoluindo. Ela então se transforma numa raposa vermelha mutante de nível 4. Bem maior do que antes e com um pelo que parecia estar pegando fogo. Ao analisar melhor o animal pela janela de status, Yuziu percebe que o líquido de seu galho não servia apenas para curar,
mas também acelerava a evolução das criaturas. Embora com esse novo poder, ele percebe que sua nova vida como uma árvore poderia ser muito interessante. Mas mesmo assim, estava preocupado com os humanos. De repente, a fofa raposa de fogo pula para trás dele e se esconde. Alguém estava vindo em sua direção. Eram duas garotas trazendo água e comida. Imediatamente, com medo, ele se esconde em seu tronco. Essas duas irmãs estavam indo visitar seu pai e prestaram homenagens a ele, que estava enterrado embaixo do nosso protagonista. Após suas orações, as duas irmãs correm em direção ao rio para tomar um banho e se divertir. E o safado de Yuziu, na mesma hora, tenta de todas as formas as ver. Olha a cara desse safado. E depois de tudo, as duas garotas vão embora para sua casa. Uma semana se passa e os pássaros do protagonista agora estão no nível 3 e lutam contra o águia dourada mutante, que consegue superar facilmente os passarinhos. Mas nossa raposita aparece em cena, dando uma forte mordida na águia, mas nem isso era eficaz. A águia rapidamente se vira e prende o pescoço da raposa, a jogando com tudo no chão, deixando ela imóvel. Mas agora ela estava no alcance de Yuziu, que usa seu golpe de tornado perfurador, matando a pobre águia que estava no nível 7, ganhando assim 70 pontos de evolução. Deixando a árvore preocupada, porque se apenas um águia de nível 7 já dava tanto trabalho, imagine os outros animais que estão soltos na floresta. Certamente tinha algum que ele derrotaria com apenas um golpe. Então ele precisava se tornar forte. Não só ele, mas todos os seus parceiros. Ele então recompensou seus ajudantes por todo o trabalho duro, dando uma gota do líquido de seus galhos. Mas de repente ele recebe um forte ataque, perdeu algum de seus galhos e danificou a sua raiz original. Ele acabou perdendo 26 galhos, restando apenas 24 para se defender. A culpada era a cobra Tomahawk, uma cobra gigante que podia esconder a sua presença e tinha machado na cabeça e na cauda, tornando-a inimiga natural das plantas. Ela até mesmo comeu alguns de seus galhos. A raposa então fica furiosa, pois percebe que foi aquela cobra que tinha envenenado anteriormente, e pretende atacar junto com os pássaros, mas Yuziu os manda se afastar. A cobra então lança um forte ataque com sua cauda, que certamente mataria, mas ele rapidamente fortalece mais uma raiz, assim usando as duas que tinha para defender o golpe. Ele então fortificou outra raiz e as envolveu em volta da cabeça e da cauda da serpente. E sem hesitar, Yuziu fortalece todas as suas raízes restantes e mira em sua barriga, atacando com todas as suas forças, causando-lhe grande dor. Seu objetivo era matá-lo, mas não conseguiu nem penetrar a sua pele, deixando apenas uma pequena marca. A cobra, vendo que estava apurada, aproveita a deixa do protagonista, se vira e foge. Graças a isso, nosso protagonista consegue sobreviver, mesmo todo machucado. Eles conseguiram escapar hoje, mas certamente algum dia ela voltaria para se vingar. Por ainda estar muito fraco, ele tinha machucado seu núcleo, que servia como coração para seu corpo. Mas nesse momento o sistema abre uma janela, perguntando se ele gostaria de usar 10 pontos de evolução para ascender para um próximo estágio de evolução. Com vontade de se tornar mais forte, ele não hesita e aceita de imediato a oferta. Seu corpo está envolto com uma energia deslumbrante, e até mesmo os galhos que haviam sido cortados voltaram a crescer. Após a incrível pressão transbordando de seu corpo, eles completaram com sucesso a sua evolução. Seu corpo agora é maior e suas estatísticas aumentaram. Ao atingir a primeira ordem, seus aliados também foram afetados pela energia de sua evolução. A raposa vermelha mutante subiu para o nível 7, enquanto os falcões peregrinos atingiram o nível 5. O protagonista imediatamente ordenou que os 8 falcões fossem descobrir em qual direção a cobra tinha fugido. E os Yu ficam impressionados com a velocidade que eles tinham pegado, parecendo até balas. E agora, eles conseguem facilmente derrotar a águia dourada mutante. Além disso, ele também percebe o quão forte a raposa se tornou, com a gigantesca aura. Quando está prestes a verificar o seu painel de status para descobrir suas novas habilidades, ele foi interrompido pelas duas irmãs, correndo em sua direção, em desespero. Um modo de monstros mutantes estava correndo atrás dela sem parar, atraídos pela aura que nosso protagonista emitiu quando evoluiu. Mas diferente de antes, ele agora estava muito mais forte. Esses animais não seriam nenhum problema. Quando eles estavam prestes a ser atacados, a raposa Shig salva as meninas. Olha que raposa foda. Com sua incrível velocidade, os falcões avançaram nas feras, provando quem eram os verdadeiros monstros. Além disso, Yuziu também usa seus raízes para a batalha. O frenesi das feras os levou a atacar. Diversos monstros avançam, de hipopótamos mutantes até mesmo morcegos. Alguns deles conseguiram aguentar os fortes ataques do protagonista, mas não foi suficiente para continuarem a avançar. No fim, eles conseguiram derrotar todos os monstros, mas agora eles enfrentavam um dilema com as duas garotas. Se eles os deixassem ir, sua existência poderia ser revelada, mas matá-las só chamaria mais atenção e possivelmente envolveria o exército. E no mais visado do Senado, ele poderia se transformar em uma espécie de jardim botânico. Então, eles traçaram um plano arriscado. Ao acordarem, as meninas se veem em frente a um árvore mutante. Ele lança um de seus galhos e na areia escreve algo, alegando que era o pai das meninas. Porém, as irmãs estavam sem acreditar. Uma delas então perguntou qual era o nome dela e qual o seu maior segredo. Ao acessar o painel do sistema, ele descobre a informação das duas. O nome da primeira garota era Ri Xiaoling e seu maior segredo é que ela gostava de Erniu, da vila, e somente seu pai sabia desse segredo.
No fim, ele consegue convencer as meninas de que era seu pai, e lágrimas de alegria rolaram. Ele não estava exatamente mentindo sobre ser o pai delas, pois ao ser enterrado, bastava que Yuziu encarnou suas almas se fundiram. Ele sabe um pouco do passado das garotas. Apesar de encontrar alguns eventos estranhos, esse cara aprendeu que o mundo lá fora está mudando. Segundo especialistas, uma nova substância do ar iniciou uma nova fase evolutiva para todas as criaturas, e ela é conhecida como energia espiritual no Oriente e poder mágico no Ocidente. Já, de todos os animais capturados, o Tur foi mais relaxado e cochilou, percebendo que não poderia vencer. Em contraste, o Teixugo de Mel acabou sendo dos mais barulhentos do grupo. Ele também verificou em seu painel atributos e descobriu duas novas habilidades: a barreira de névoa e o alucinógeno, que serão essenciais para seu desenvolvimento no futuro. Ao gastar 20 pontos, uma espécie de névoa cobriu toda a área. E antes de se vingar da cobra do machado, o protagonista deveria se certificar de que não há inimigos mais fortes por perto. E como estava ficando tarde, ele pediu à raposa que levasse as garotas de volta à vila, e que elas não fantassem sobre ele em ninguém, nem mesmo ao seu avô. Mais tarde, ele gastou seus pontos de evolução para se tornar mais forte e completou com sucesso o fortalecimento de todas suas habilidades em uma noite. A barreira de névoa e o alucinógeno atingiram o nível 2, e as raízes se estenderam por 100 metros abaixo do solo. As raízes agora estão absorvendo um fluxo constante de energia espiritual, o que sugere que o rio subterrâneo se tornou um rio espiritual. Então, os 8 falcões peregrinos retornaram sem encontrar a cobra, mas o protagonista pediu que eles continuassem procurando, pois a cobra pode querer devorar mais de seus gados e causar problemas. Com a chegada das duas irmãs, pôde sobrar um tempinho para curtir esses breves momentos de paz. Mas desde que chegou a esse mundo, o protagonista tem estado vigilante contra os constantes perigos que espreitam na floresta. Nos dias que se seguiam, o humor das irmãs melhorou, e elas estavam criando um forte vínculo de confiança com a raposa, que sempre vinha em seu auxílio. Mas em sua jornada em direção ao protagonista, algo não parecia certo. Elas foram emboscadas pela cobra do machado, e seus gritos desesperados por ajuda ecoaram por toda a montanha. Sem o conhecimento deles, o protagonista estava imerso na sua tarefa de ganhar mais pontos de evolução. Os falcões desceram e caçaram obviamente suas presas. Com facilidade, ele usava suas poderosas habilidades para derrotar o enxame de abelha. E satisfeito com o sucesso, o protagonista os recompensou com a essência da vida. Uma janela aparece perguntando se ele gostaria de evoluir para o nível 2 por 100 pontos. Disposto a ficar mais forte, o protagonista aceita e gasta seus pontos. Então, uma dor lacinante tomou conta do seu corpo. A raiz começou a mudar, passando de uma cor avermelhada para o tom preto ameaçador. Uma sensação de força inimaginável surgiu através dele, e ele colocou o seu recém-descoberto poder à prova, capturando o grupo de animais e até mesmo interrompendo o casal que estava no meio de seu namoro. Enquanto isso, os problemas das irmãs estavam apenas começando, e elas se encontravam numa situação desesperadora. Elas serão capazes de superar os desafios que estão por vir? Voltando para nosso protagonista, que está nessa situação intensa, os animais agora estão presos e pendurados em suas raízes. E depois dessas raízes, para criar um círculo protetor subterrâneo, que pode ajudar a detectar inimigos imediatamente. Como começou a escurecer e as irmãs ainda não haviam voltado, ele mandou os falcões peregrinos procurá-las. De repente, a raposa ferida apareceu, e o protagonista rapidamente deu a ele alguma essência da vida para estabilizá-lo. Depois de perguntar sobre as irmãs, a cobra aparece com uma de suas presas cravada em Xiao Qin. Ele provocou o protagonista e então jogou a garota para o ar com a intenção de devorá-la. Porém, o protagonista usou sua raiz num acesso de raiva e feriu a cobra na barriga. Aproveitou para resgatar a garota, envolvendo ela com seu corpo. A cobra ganhou poder ao consumir os galhos da árvore e ficou tentando devorar o protagonista novamente, mas percebeu que não era para ela e decidiu recuar. Enquanto isso, as protagonistas tenta de todas as formas curar a garota, mas por mais que ele gaste seus pontos de evolução, nada dá certo. Os animais também estão aflitos ao seu redor, mas no fim ele gastou seus pontos e nada a recuperou. Partindo para a enfermaria da aldeia, Xiaolin estava consciente e seu estado não era bom. O médico informou ao avô que eles conseguiram remover o veneno de seus membros, mas parte dele atingiu o cérebro e o coração. Mesmo que ela sobreviva, ela poderia ficar incapacitada para o resto de sua vida. Para piorar as coisas, eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio de sua outra irmã, e presumiram que ela foi comida por alguma fera. O subordinado do Prota presenciou tudo isso e não conseguiu conter sua raiva. Nosso protagonista então soltou todos os animais que estavam presos, que compartilhavam dos mesmos sentimentos e ordenou que caçassem a serpente, até não sobrar mais nada dela. Enquanto isso, os humanos estavam lidando com seus próprios problemas. Houve 17 acidentes de aviões e até 20 naufrágios relatados. Depois de investigar, eles descobriram um grupo de colos mutantes à espreita na área, e enormes bestas marinhas mutantes flutuando no mar.
A partir desse momento, eles perceberam que uma nova era havia começado. As criaturas com poderes espirituais superiores a 1000 podem ameaçar os soldados armados, e aquelas que são superiores a 5000 são invulneráveis a bala ou outras armas. Eles estavam preocupados por ter detectado 8 áreas que excediam 5000. De repente, um aviso apareceu na tela. Detectaram uma energia espiritual que ultrapassava 18.000. Era naquele local que os subordinados do protagonista começaram a sua batalha contra a cobra do machado. Alguns foram